Sou o Ivo Dias de Sousa. Hoje viemos falar sobre dor e sentimento de posse. Carmo, o que é para ti sentimento de posse e como é que vês o sentimento de posse em relação à dor? Eu considero que nós devemos ter, em primeiro lugar, em relação à posse, devemos ter consciência de que as coisas que nós possuímos são efêmeras, ou seja, vão e vêm na nossa vida, tal como as pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, temos sentimentos de posse sobre pessoas e sobre coisas. E também não podemos esquecer que nós não somos objetos. E não podemos querer mandar e dominar a vida dos outros, não é? Porque isso é apegar-se e querer possuir, e isso faz com que nós, ao querermos apegar-nos às pessoas e aos objetos e querer possuí-los obsessivamente, vamos criar dor, vamos criar sofrimento, vamos criar conflitos. Isso é o primordial que eu acho, inicialmente. E tu, o que é que tu consideras? Nós sentimos sentimento de posse em relação a quase tudo e mais alguma coisa. Não é só o sentimento de posse a coisas, a outras pessoas, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, mas também sentimos sentimento de posse em relação a nós, em relação mesmo ao nosso corpo. Nós sentimos, e não há nada errado em nós desejarmos ter boa saúde, termos uma excelente casa, não há nada errado nisso. O problema é que o sentimento de posse que nós temos dessas coisas levam a que nós tenhamos, como tarde ou cedo, acabamos por perder coisas, pode ser muito rapidamente ou não, ou não os obtemos e já sentimos sentimento de posse. Parte da dor que nós temos nas nossas vidas é uma dor que podemos evitar excluindo o sentimento de posse. Com isso eu não estou a dizer em nada que nós não possamos e não façamos tomar medidas para ter boas coisas nas nossas vidas, fazer exercício, procurar comprar uma boa casa. Pronto. Sim, Carmo? Sim, eu considero que tens razão. Sim, não significa que a pessoa não possa ansiar por um melhor nível de vida, ter um bom carro, ter um trabalho bom, ter bons relacionamentos, não é? Mas não significa, mas a pessoa não se pode apegar a isso. Ou seja, é bom que usufrua, que desfrute, mas com algum distanciamento e não querer mandar na vida dos outros também. Ou identificar-se com os objetos, como por exemplo, imagina, há pessoas que consideram que só são sexys e bonitas se utilizarem determinadas roupas de certas marcas, ou se utilizam relógios muito caros, ou se são bem-sucedidos porque têm um carro assim de topo de gama. E isso é identificar-se, é reduzir as nossas características, as nossas capacidades a um objeto. Isso é reduzir-nos a possuir. É como se nós só fôssemos o que possuíamos, ou o que possuímos, neste caso. Não é bom nós estarmos gratos pelo que temos de bom na nossa vida. Exato. Agora, é bom apreciarmos o que temos de bom na nossa vida. Não, e uma coisa que às vezes nos esquecemos é que, pronto, a dor, quer seja física ou emocional, a dor, do meu ponto de vista, alguma dor é inevitável. Mas a dor também, uma coisa que nós tendemos a esquecer é que a dor também é útil. A dor, o exemplo mais óbvio é, por exemplo, a nossa mão está-se a queimar, nós sentimos dor, tiramos a mão. E mesmo quando há dor emocional, muitas vezes é um sinal de aviso que temos que mudar qualquer coisa para que essa dor desapareça. A grande questão é que
parte da dor que nós sofremos nas nossas vidas é uma dor escusada. E tens razão, essa dor, por exemplo, esse exemplo que disseste das pessoas que só se sentem sexys por andarem com determinadas roupas, se não têm acesso a essas roupas, isso vai ser uma fonte de sofrimento para elas. Com isto eu não estou a dizer que não faz sentido poder ter essas roupas sexys e ter essas roupas. Agora, ser uma condição necessária para nós sermos felizes, ter essas roupas, esse sentimento de posse, se calhar estamos a ter dor que depois é um bocado escusada. Sim. Por isso é que eu acho que algum distanciamento evita esses tais dissabores, porque na verdade é assim, o que interessa, penso eu, na minha opinião, é a aprendizagem que nós temos na nossa vida. Aquilo que obtemos, podemos viver com qualidade, podemos viver com conforto, mas também temos que evitar possuir, porque isso vai, esse sentimento de posse vai desvirtuar tudo, vai matar e destruir os bons relacionamentos. Nós ficamos obcecados, por exemplo, quero uma casa assim XPTO, se não tem esta casa quase que morre por isso. Às tantas aquela casa não é assim tão importante, imagina que queres uma casa muito grande, depois tens 2 ou 3 filhos, mas depois quando os filhos vão embora ficas sozinha, imagina que se a pessoa se separa, fica sozinha numa casa enorme, não faz sentido para ela, não é? Acho eu, porque às vezes há coisas que nós temos como sonho, que fazem sentido naquele momento, mas depois a nossa vida muda, a nossa perspectiva também muda, e o que acontece é que certos sonhos depois deixam de fazer sentido. E a pessoa não pode estar obcecada com isso. É assim, os bens materiais estão aqui para nós utilizarmos, mas não de uma forma louca, não de uma forma obcecada. E por isso o facto de possuir faz com que e estejamos muito preocupados com isso. O que acontece é que vamos sofrer de uma forma desnecessária. Eu acho que sim. Eu acho que parte do nosso sofrimento deriva um bocado da linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu digo, ok, tenho aqui um computador à minha frente, o meu computador. Estou aqui numa casa, que por acaso é da minha mãe, mas eu poderia dizer a minha casa. Eu posso dizer o meu corpo. E toda essa forma de a utilização do sentimento de posse que nós utilizamos na nossa linguagem no dia a dia, a mim, sem ser nada original, a ideia não é minha, parece-me a mim que isso acaba por nos causar alguma dor desnecessária. E acaba por ser uma dor desnecessária porque tarde ou cedo nós acabamos por perder algumas coisas boas que nós temos na nossa vida. Quer dizer, quer seja um acidente, quer seja outra coisa qualquer, um tremor de terra, lentamente ou rapidamente, acabamos por perder coisas boas das nossas vidas e se nós, como tu dizes, e se nós estamos muito apegados a ela, a essas coisas que depois perdemos, quer seja o nosso corpo, quer seja outras coisas quaisquer, acabamos por acabamos sofrer e sermos mais infelizes do que deveríamos ser. Com isto não há nada de errado em querer ter essas coisas todas boas, mas o ideal do meu ponto de vista é ter uma atitude paradoxal, não nos apegarmos às coisas, mas por outro lado fazermos para termos as coisas. Uhum. Eu acho que isso evitaria muito... Eu considero que o foco principal é a pessoa perceber que ela é muito mais do que o seu corpo, não é? Por exemplo, em primeiro lugar, que nada é para sempre neste planeta, nem mesmo o nosso corpo, não é? Nós não vamos permanecer sempre jovens e este corpo não vai ter sempre vida, vai chegar a uma altura, e aliás, qualquer pessoa que acredite na alma sabe que a vida na Terra é uma passagem, não é? E creio que é assim.
Mas como estavas a falar de identificar-se, o meu computador, o meu isto, o meu aquilo, e quando as pessoas se identificam com as coisas e pensar que só são boas se adquirirem determinadas coisas, por exemplo, eu só sou bom se tiver um título de doutor, ou eu só sou boa se trabalhar em determinado sítio, porque senão, se, por exemplo, ser taxista não é bom o suficiente, já é rasca. Isto é um exemplo. Carmo, depois podes passar a chamar de Dr. Ivo. Pronto, mas estava a querer dizer é que com tudo isto é reduzir o ser humano, as nossas características pessoais, a nossa forma como ser humano, ficar reduzido a estatuto, a títulos, a objetos, e nós não somos isso. Nós somos almas, nós somos seres humanos fantásticos, únicos, especiais. Agora as pessoas têm que descobrir isso nelas, não é? Porque ninguém pertence a ninguém e também nós, como seres humanos, temos muitas capacidades que estamos aqui neste planeta para descobrir. Deixa-me voltar um bocado atrás. É bom que a gente cuide bem dos nossos corpos, mas nem mesmo os nossos corpos são nossos. E além disso, são esses corpos que nos permitem viver aqui, não é? Sem esses corpos, quer dizer, nós não somos. Nós não estamos aqui numa forma não física, como estamos numa forma física, que é este corpo que nos permite viver aqui, temos que cuidar dele, senão não conseguimos viver. Pronto. Não, e outra, eu já falei sobre isso, mas parece muito importante considerarmos também que a dor é útil. É verdade que dor podemos e devemos sofrer muito menos do que sofremos, mas a dor é uma coisa útil. Imagina, Carmo, se nós não tivéssemos, por exemplo, em relação à dor física, se nós não sentíssemos dor física, era bastante mau para nós. Quando é que nós iríamos ao médico? Quando é que nós tomaríamos medidas para evitar determinados problemas? Sem alguma dor, as nossas vidas também ficam mais difíceis. A mim parece-me que a questão importante é encontrar um equilíbrio que eu não sei dizer onde é que começa e onde é que acaba. Não querer, por exemplo, a mim parece mal também querer suprimir demasiada dor. Por exemplo, uma coisa engraçada, eu vou ao dentista, pá, e muitas vezes o dentista que eu tenho atualmente dá-me a hipótese de não tomar, como é que se diz? Anestesia. A anestesia. Pronto. Algumas vezes eu não dou hipótese porque a dor vai ser tão grande que, pronto, a grande alternativa é ou toma-se a anestesia e não se tem dor, ou não se toma e fica-se com a boca ao lado durante uma tarde inteira, ou não se toma anestesia e não se fica com a boca ao lado a tarde inteira. Quando me dou hipótese, eu experimento, eu prefiro não tomar a anestesia, apesar disso me causar durante 1, 2, 3 segundos uma dor, uma grande dor. Nós também causamos mais sofrimento a nós próprios ao querer evitar dor, quer dizer, a dor... Sim, mas desculpa, mas neste caso acho que é uma coisa diferente. Sim. Porque às vezes eu considero que a dor e o sofrimento são relacionados mais à nossa postura, à nossa forma de estar na vida. Neste caso, a não respeitar o outro e a não termos a autoestima suficiente e não termos consciência de nós de uma forma não temos consciência de nós como seres humanos e como especiais que nós somos e como capazes que nós somos. Por isso, utilizamos bengalinhas, neste caso, bengalas muito caras, onde nós passamos às vezes meses e anos a trabalhar para ter essa bengala. Pronto, há coisas que são básicas, que têm a ver com a nossa sobrevivência, não é? E tem a ver com
com alguma comodidade, com alguma... são os objetos que nos permitem ter um nível de vida razoável, nomeadamente uma casa, nomeadamente uma cama, os objetos que compõem, básicos que compõem uma casa, por exemplo, para nós termos algum conforto. Mas há coisas que já ultrapassam o conforto normal, como, por exemplo, ter 10 casas, ter iates, ter fatos que são capazes de custar milhões, não é? Isso também não é uma necessidade. Quando há pessoas a morrerem de fome, que não têm, que vivem às vezes com 1 euro por dia e outras andam a tentar obter dinheiro para comer uma refeição por dia. Epá, temos que ter uma responsabilidade também. por acaso... Desculpa, e o possuir destrói isso, faz com que a pessoa fique cega e não veja mais que o seu próprio umbigo e não veja mais que as suas necessidades. E é necessário também ver um bocadinho o outro. Amar o outro também um pouquinho. Eu compreendo o que é que estás a dizer. A mim não me parece errado, por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem um Porsche provavelmente mais caro do que a maioria das casas da maioria dos portugueses. Eu não acho errado que ele tenha um Porsche, desde que pelo menos eu acho que o dinheiro que ele obteve, eu acho que ele obteve, o dinheiro tenha sido obtido legitimamente para ele poder comprar esse Porsche, até porque depois ele ao comprar o Porsche, há pessoas que o fabricam, há pessoas que vão ter ordenados por causa dele ter comprado o Porsche, etc, etc. Agora, também a partir de determinada altura, ok, acho que tem piada ter um Porsche, mas se calhar ter 10 postos na garagem, se calhar ele já não vai usufruir dos 10 Porsches. Se lhe dá prazer, ele tenha um Porsche, eu pessoalmente não é coisa que me atraia muito ter um Porsche, mas se lhe agrada, eu discordo um bocadinho de ti, quer dizer, embora compreendo o que é que estás a dizer, julgo eu. Sim. É o caso de certas pessoas que nós conhecemos que são ricas, não vou dizer os nomes, que têm os seus trabalhos, ganham ordenados milionários, têm o direito a comprar o que quiserem. Mas eu também sei que algumas dessas pessoas ajudam-me. Agora que estamos a falar de sofrimento, uma coisa engraçada, uma fonte de sofrimento um bocado inacreditável eu conheço algumas pessoas que têm chapa ganha, algumas até ganham bastante bem ou ganharam bastante bem, mas foi sobretudo uma lógica chapa ganha, chapa gasta. O que depois leva a grandes, quando a fonte de rendimentos acaba, por mais variadas razões, depois também é uma fonte de dor, de sofrimento. Sim. Na realidade, nós é que causamos muito sofrimento a nós próprios. Exato, porque nós não sabemos enfrentar as situações, às vezes também não. Como, por exemplo, essas pessoas que tu conheces não foram capazes de orientar-se a nível financeiro, vivem o dia a dia e não se preocupam um pouquinho em poupar ligeiramente para o dia da manhã. Carmen, ficamos por aqui? Sim, ficamos por aqui. Está bem. Muito obrigada a todos por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. Espero que tenham também entendido a informação que tentámos transmitir. Muito obrigada.